Hoje nós estamos iniciando aqui, vamos chamar de nivelamento, né? Ensinos básicos sobre o que cremos. Eu vou apresentar aqui para os irmãos. Eu estive olhando na internet, a capa mudou um pouco. Isso aqui é a Confissão de Fé Batista de 1689. É a nossa confissão de fé. Ela é pequena e nós vamos nos pautar na Confissão de Fé Batista de 1689. Não vamos entrar em todos os aspectos da confissão. Nós separamos 12 aulas aqui dentro desse pequeno livro. Só que a confissão de fé, como eu já expliquei antes aqui, já tive aulas sobre isso, explicando só para os mais novos, ela não tem o objetivo de substituir a palavra. Pelo contrário, ela é um documento das principais doutrinas bíblicas, onde ela reúne, ela agrupa os principais textos bíblicos que falam de cada doutrina. É só isso. Mas todo o fundamento da confissão de fé é a palavra de Deus, da qual nós não vamos abrir mão. Os irmãos que quiserem adquirir, pode procurar na internet, ou pode procurar a mim ou ao irmão Juscelio, tá? Que a gente vai providenciar para que vocês tenham e possam estudar isso com maior desvelo em casa. Ok? Vamos ficar de pé, queridos irmãos, e vamos orar, vamos buscar ao Senhor antes de nós entrarmos no estudo desta manhã. Feche seus olhos, acalme seu coração. Santíssimo Deus, obrigado por esta manhã. Graças te damos por esta comunhão, por esse momento, por esta igreja, pela tua palavra, pela doutrina bíblica que o Senhor tem descortinado, Senhor, pelas experiências tão especiais que temos tido entre nós, aqui, também ali os irmãos de Ibiá, alguns irmãos de outras cidades. Senhor, pelo alcance da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Graças te damos por estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus. E eu quero suplicar a Ti, Senhor, que neste momento o Senhor remova todo e qualquer cansaço físico ou até mesmo espiritual, qualquer coisa que possa nos desviar a atenção, preocupação, ansiedade, problemas, circunstâncias que qualquer um de nós aqui possa estar vivendo nesse momento. Senhor Deus, nos confere graça e nos leve, Senhor, à sala do trono, à sala do banquete. Permita-nos, Senhor, entrarmos diante do Senhor dos exércitos e redescobrirmos esse tesouro precioso que é a palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abram a palavra de Deus, irmãos, por gentileza, ainda de pé, no Salmo 119. As crianças podem ir para a aula nesta manhã. Salmo 119 diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara seja firme os teus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Rendei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os retos juízos. Cumprireis os seus decretos, não me desampares jamais. Podem sentar, irmãos. O Salmo 119 é um salmo, é o maior capítulo da Bíblia. O Salmo 119, o tema central é a palavra de Deus.
E ele vai usar a palavra de Deus, palavras sinônimos, como mandamentos, preceitos, caminhos. Então, todas as vezes que vocês forem ler o Salmo 119, vocês vão ver o quanto o salmista enaltece, o quanto a palavra era preciosa para ele, o quanto era importante para ele, o quanto ele se baseava na palavra de Deus. É bonito. Depois os irmãos tiverem tempo, estudem, leiam o Salmo 119. Sem muita delonga, vejam aqui comigo no primeiro versículo. Bem-aventurados os repreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor, ou seja, exaltando a palavra como lei. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições. São felizes aqueles que guardam as suas prescrições. Quais são as prescrições? A palavra. Então, só a título de introdução. Nossa primeira aula são as Sagradas Escrituras, ou a Palavra de Deus. Classe de novos membros, aula 1. Como eu disse, irmãos, vou usar a confissão de fé. O que vem escrito de azul é o que está na confissão. E os textos que a confissão usa para comprovar essas conclusões da confissão. Tá? Então, vai exigir um pouco da atenção de vocês. Nós vamos ver algumas palavras que às vezes não é muito usual, não é, no nosso dia a dia, mas se alguém tiver alguma dúvida depois, a gente vai ter muito prazer em poder esclarecer e tirar qualquer dúvida, ok? Então vamos ao primeiro ponto. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de conhecimento, fé e obediência salvíficos. Para ser membro desta igreja, ou de uma igreja bíblica, a primeira coisa que nós temos que entender é isso, irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é única, ou seja, não tem outra fonte onde nós vamos buscar a vontade de Deus. Ela é suficiente, quer dizer, ela traz tudo o que nós precisamos. Ela é correta, ou seja, ela é inerrante, não há erros nela, e ela é infalível. Tudo que Deus prometeu na palavra já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou ainda irá cabalmente se cumprir. Isso parece ser uma coisa óbvia, mas não é. Existem grupos evangélicos, inclusive, que acreditam que a Bíblia está sendo escrita. Alguns acreditam que ela não é suficiente, precisa de novas revelações. E pior, esse terceiro é o pior. Alguns acreditam que muitas coisas que estão na Bíblia jamais aconteceram. São figuras de linguagem que Deus usou para nos comunicar algum ensinamento. Eu já falei sobre isso aqui. Por exemplo, Adão e Eva nunca existiram. A Arca de Noé é a história da carochinha. Só para a gente se ligar no que importa, na essência da história. É uma figura de linguagem. Teísmo aberto, que chama isso. Ok? Então, para nós, não. Aí nós temos alguns textos. Segundo Timóteo 3,15. Eu não sei se os irmãos trouxeram alguma coisa, né? Mas na próxima aula, se possível, traga um caderno, caneta, porque os textos que nós vamos usar aqui são importantíssimos, não só para o conhecimento de vocês aqui agora, mas para que vocês defendam essa doutrina quando for necessária. Segundo Timóteo 3 vai dizer: e que desde a infância, Paulo falando a Timóteo, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Esse texto aqui diz tudo, né, irmão? Toda a palavra, não é só um texto ou outro, não é só um livro ou outro, não é uma profecia ou outra. Toda a palavra é inspirada por Deus e ela é útil. Olha o que ele vai dizer.
E ela é útil para tudo, para ensino, para repreensão, para correção, para educação, a fim de que, qual que é o objetivo da palavra? O homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa linda, irmãos. Isaías 8:20. À lei e ao testemunho. Veja o que está aqui grifado, porque isso se refere à palavra, às escrituras. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Se Deus não falar pela lei, pelo testemunho, pela sua palavra, vocês estão perdidos. Vocês não vão ver a alva. Efésios 2:20. Olha lá. Edificados sobre, mais uma vez, o fundamento dos apóstolos. Qual era o fundamento dos apóstolos, irmãos? A lei e os profetas, a palavra. E dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra de esquina. Os irmãos entenderam até aqui? Então, se nós aqui não entendermos isso, não adianta nem a gente prosseguir. Se a Bíblia para nós é menos do que isso, a gente não consegue nem avançar. Confissão de fé. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. O que está dizendo aqui? Que Deus se manifesta pela natureza. Deus, a natureza, está cheio de marcas de Deus na natureza. E a palavra fala sobre isso. Porém, essa revelação natural, que assim chamamos, que é a natureza, ela é insuficiente para instruir o homem. Então vejam lá em Romanos 1, versos 19 ao 21. Esse texto é bastante importante para nós. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Aqui Paulo está falando com os gentios. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O que Paulo está falando aqui? Irmão, isso é importante. Paulo está falando que Deus, desde o início da criação, ele se manifestou através da natureza. Por que isso é importante? Nós sabemos que ao longo da história da humanidade, muitos povos não tiveram a Bíblia em suas mãos, nem sabiam que existia. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita por hebreus, pelo povo de Israel, por profetas, por homens de Deus. Mas, durante aproximadamente 4.000 anos de existência do homem, ela ficou restrita ali, em Israel. Mas foram crescendo os povos e não tiveram acesso à palavra de Deus. E talvez você possa perguntar assim, mas se eles não tiveram a palavra de Deus, eles vão para o céu, porque eles não conheceram a verdade. E a Bíblia se preocupa em explicar sobre isso. E ela diz aqui nesse Romanos capítulo 1, versículo 19, que todos os homens da humanidade, mesmo os que não conheceram a Bíblia, são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus se manifestou. A natureza declara que por trás de tudo isso existe um Deus, um ser inteligente, poderoso, que criou o universo. E isso nos torna todo e qualquer homem, todo e qualquer povo, seja indígena, seja primata, indesculpável diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante do tribunal de Deus e dizer, Deus, eu não sabia que o Senhor existia.
Mas mesmo Deus revelando-se na natureza, ainda é insuficiente. O máximo que nós podemos parece que existe um Deus que criou. É o máximo. É aonde podemos chegar. Mas nós não podemos conhecer a vontade dele por meio da natureza. Então, nós vamos ver aqui que em Romanos 2, 14 e 15 vai dizer: quando, pois, os gentios não têm lei, olha o que Paulo está falando, os gentios quem que é? Outros povos que não é Israel, e que não tinham a palavra de Deus. É isso que ele está falando. Ele fala, quando, pois, os gentios que não têm lei, ou seja, não têm a palavra de Deus, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-os e defendendo-os. Aqui Paulo fala de uma outra revelação, que não é a natureza. A revelação da consciência. O que é isso? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou nele comunicou a ele, a sua criação, alguns dos seus atributos. O que Paulo está argumentando aos romanos é que os gentios, apesar de não terem a palavra de Deus, são indesculpáveis, porque além da natureza declarar que existe um Deus, Deus também colocou neles uma consciência entre certo e errado. E isso está em todos os homens. No mais terrível assassino, estuprador, Deus colocou isso. De algum modo que nós não entendemos, ele sabe que está errado. Ele sabe que está fazendo a coisa errada. Impressionante, né? O Deus que nós servimos. E no Salmos 19, 1 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Deus criou o universo, irmãos, para declarar a sua existência. E é interessante que a ciência vive tentando achar um meio de definir que Deus não existe e não consegue. Portanto, aprove ao Senhor em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja ou para o seu povo. Então, o que a confissão está dizendo? Que mesmo Deus criando a natureza e se revelando através dela, mesmo Deus nos dando uma consciência de certo e errado, ele ainda quis revelar-se, ele quis falar e declarar a sua vontade. Olha lá Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, o que nos diz: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, como? Pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por que a Bíblia é tão importante para nós? Porque Deus falando, irmãos. Deus usou homens para isso, é verdade. Alguém pode argumentar com você assim, algum sabichão, né? Mas a Bíblia foi escrita pelos homens. Mas é lógico. É claro que foi. E Deus quis que fosse assim. Mas homens inspirados pelo Espírito de Deus, homens cheios do Espírito de Deus. E Deus fez assim justamente para que nós servíssemos a Ele pela fé. E posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade, que é a palavra, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. Eu vou entrar em 2 pontos importantes. O primeiro, olha lá de novo, irmãos. E posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade,
Por que que Deus escolheu um livro? Por que que Deus quis estabelecer a Bíblia como um livro? É como um documento. Deus poderia ter revelado a sua vontade a Adão, a Abraão, a Moisés, a Davi, somente aqui, ó, e passando para os filhos, e para os filhos, e para os filhos. Mas alguém de vocês aqui na escola já brincou de telefone sem fio? Por favor, levante a mão para mim. Quem já brincou de telefone sem fio? A maioria. Não é muito legal quando a mensagem é totalmente distorcida lá no final? Tem nada a ver, parece que assim, não tem nem palavras do original. Então Deus criou esse método, a Bíblia, justamente para que não houvesse distorções, para que não houvesse nenhuma falha na comunicação. E aqui eu quero abrir um parênteses que eu já falei, vou falar várias vezes, vocês vão cansar de ouvir. Eu fico impressionado de ver cristãos que não gostam de ler. Como que Deus vai comunicar-se a vocês se o modo que Ele criou para se revelar foi por meio da leitura da palavra? Deus escolheu um método de se comunicar através de escrita. E olha que método inteligente, hein, Rosângela? Que Deus sábio, hein? E olha, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Ao longo da história, o que mais já tiveram foram autoridades, reis, tentando acabar com esse livro. E pior, temos uma religião dominante no mundo que tentou esconder esse livro das pessoas durante séculos. E ele está aqui, ó, na nossa mão. Ó. Por quê? Porque Deus preservou, Ele cuidou para que chegasse até nós, a igreja da última hora, a igreja, o povo de Deus, para preservar da malícia de Satanás. E por fim, olha só, aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, agora cessaram. Olha, irmãos, isso aqui eu vou ter que explicar, sem rodeios. Tá? Nesse sentido aqui de Bíblia, de Escritura, nós somos cessacionistas. Nesse sentido. Se Deus continua revelando, se Deus continua falando, então a Bíblia não está completa. Se Deus continua revelando doutrinas novas, modo diferente de culto, e é só para um grupo de pessoas, então a Bíblia não é suficiente. Os irmãos entenderam isso ou não? Se vocês abrirem a palavra de Deus, lá em Apocalipse, vai dizer que se acrescentarmos ou tirar qualquer coisa desse livro, as pragas, os juízos desse livro serão despejados sem misericórdia sobre essa pessoa. O que isso quer dizer justamente nos últimos versículos da Bíblia? Que o modo de Deus falar do Antigo e do Novo Testamento cessaram. Deus pode revelar a você alguma coisa pessoal para você? Pode, porque Ele é Deus. Mas não confunda isso com doutrina. Não confunda isso com o mesmo modo de Deus falar do Antigo Testamento. Um profeta chegava diante do povo e dizia, assim diz o Senhor. E aquilo virava a Bíblia. Se nós não entendermos que isso cessou, a Bíblia então não está fechada. Qualquer coisa serve. Pode ler no microfone para sair no áudio, por favor. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém. Então nós estudamos aqui nas seitas heresias que praticamente todas seitas usam esse artifício. De que agora só revelou algo novo, de que agora o profeta foi usado por Deus, revelou a terceira parte do evangelho que não tinha sido revelada.
Nós vimos isso aqui nas últimas aulas. Quem não assistiu, por favor, assista. Vai ser de tremenda edificação para vocês. Então, a nossa confissão declara, e nós estamos aqui declarando publicamente, não aceitamos. Como disse Martim Lutero, qualquer dom, qualquer profecia, qualquer palavra profética pode fazer chover milagres. Se estiver fora da palavra de Deus, refutaremos, não aceitaremos, desprezaremos. Que fique bem claro isso aqui, irmãos. Então, Provérbios 22, 19 e 21 vai dizer: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimento, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Eu já não te dei a minha palavra, eu já não te ensinei, eu já não te dei instruções. Para que você está inventando mais coisa, meu filho? É o que Deus está dizendo aqui. Romanos 15, versos 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito tudo que foi escrito outrora, quer dizer, antes, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Oh, texto maravilhoso. Eu até vibro, meu irmão. Olha isso aqui. Foi escrito para que tenhamos esperança. Segundo Pedro 1, versículo 19 e 20. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou particular interpretação. Querido, se você não aceita isso, você não pode ser membro de uma igreja bíblica. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. O que Pedro está dizendo é: crê na Bíblia, irmão, porque ela não é de homens, ela é de Deus. Resumindo, é isso que ele está falando. Segundo ponto, sobre o nome de Sagradas Escrituras, sobre o nome ou palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e Novo Testamento, que são esses. Então depois você dá uma olhada na sua Bíblia aí, que se tiver algum além ou aquém, você já encomenda outra, porque tem um trem errado aí. Do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, não tem Macabeus, não tem Judite, não tem nada disso. Acabou aqui. Velho Testamento. Novo Testamento. Os Evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Acabou aqui. Ah, Paulinho, mas descobriram lá o Evangelho segundo Pedro. Não é para nós. Não queremos saber de Evangelho de Pedro, não queremos saber de Evangelho de Madalena, não queremos saber de Evangelho de Tiago. Nós queremos só esse aqui, é o que está na palavra. É o que o Espírito de Deus preparou para nós. Atos dos Apóstolos, Epístolas de Paulo aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e 2ª Epístola de Pedro, a 1ª e 2ª e 3ª Epístola de João, e a Epístola de Judas e Apocalipse. Todos os quais são dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé e vida. Esses livros que eu acabei de ler aqui bem rapidamente é a nossa regra de fé e vida. Olha lá 2 Timóteo novamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Há pouco tempo, estava conversando com alguns irmãos e a gente foi dar mais uma olhada. Alguns irmãos que dizem que a Bíblia ela apenas contém a palavra de Deus e usa a argumentação
de que não pode ser palavra de Deus quando Satanás fala, por exemplo. Quando algum homem está falando algo de si mesmo. Por exemplo, Gamaliel. Os apóstolos estavam sendo perseguidos, aquela luta toda, presos. Aí chega Gamaliel. Quem que é esse Gamaliel? Era um doutor da lei, era um professor, era um sábio, era um homem muito inteligente. E ele dá uma palavra ali para as autoridades. Gente, não persigam esses homens. Já vieram tantos outros pregando de outras igrejas, de outras doutrinas, de outras religiões e acabaram. Se esta obra que esses homens pregam é de Deus, ela permanecerá. Se ela não é de Deus, ela morrerá. Eu pergunto aqui para os irmãos, Gamaliel era crente? Não. Não. Gamaliel não era crente. Mas então isso não é palavra de Deus, ele não era crente? Não, é palavra de Deus. Deus usou aquele homem ímpio para falar algo certo. É palavra de Deus. É Bíblia. Acabou. Ah, mas esse texto aqui é o Satanás falando. É Bíblia. Foi inspirado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus. Acabou. Não é que é Deus falando. Foi o diabo mesmo. Mas foi Deus que inspirou para que aquele segredo ali, aquela questão ali, fosse revelada e registrada na palavra de Deus. Se isso confundiu a cabeça de alguém, depois me procura, ok? Senão a gente não sai do lugar. 3. Terceiro ponto. Os livros, comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon. Paulinho, o que é cânon? É marca de câmera fotográfica? Também, mas não aqui. O cânon é o conjunto de livros da Bíblia que são considerados inspirados pelo Espírito Santo. Vocês ouviram falar essa expressão? O cânon está fechado. O que é o cânon está fechado? É que o conjunto de livros reconhecidos como inspirados estão selados. Não dá para acrescentar nenhum mais. Acabou. Fechou. Deu. É isso. Então aqui está dizendo. Os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon regra da Escritura. E, portanto, não são de autoridade para a Igreja de Deus. Nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. A Igreja Católica, a gente já falou aqui, acrescentou alguns livros apócrifos. Judite, a história dos Macabeus. Está lá na Bíblia Católica. Quem tem a avó aqui, que fica aquela bibliona aberta na estante, empoeirando, até com umas imagens. Se quiser lá conferir, pode, irmão. Não tem problema não. Não vai ressecar a mão, não. Não vai acontecer nada. Se quiser lá conferir, pode ir lá, não tem problema. Se quiser até ler, pode também, não tem problema nenhum. Nenhum, meu irmão. Porque é um livro normal, um livro de história. Realmente existiu a história dos Macabeus. Judite realmente existiu. Só que não são livros inspirados pelo Espírito Santo. É uma história contada que, inclusive, contradiz a própria Bíblia. Fala de idolatria, fala de imagens, fala de atribuição de vitória de guerra que não é a Deus. Um dos escritores pede desculpa no final se não está muito inspirado. Tem isso lá. Não tem problema não, se quiser ler, pode ler. Mas não encare isso como palavra de Deus, porque não é. Então vejam só, em Lucas 24, 27, é interessante demais, porque Jesus, quando ele encontra os dois discípulos saindo de Jerusalém, indo para Emaús, eles estavam tristes, porque viram Jesus sendo morto. Eles foram embora para casa. E Jesus os encontra no caminho, e o que Jesus usa para consolá-los? Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus não usou Macabeus, Judite, Lamentações de não sei quem. Não, ele usou a palavra. Ele usou os escritos de Moisés e os profetas revelando acerca de si mesmo. Além dos livros apócrifos, irmãos, eu não pus aqui, tem os pseudoepígrafos, né? São vários livros pseudoepígrafos que são muito interessantes,
mas que também não são Bíblia, não são palavra de Deus. Eu não vou entrar nisso, porque senão a gente não vai sair do lugar. Quarto, a autoridade das Sagradas Escrituras, razão pela qual devem ser cridas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e, portanto, deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. Imaginem uma situação. Você escuta uma pessoa totalmente ímpia. Totalmente. Ela cita um versículo da palavra de Deus. Ela só cita um versículo da palavra. Pelo fato dela ser ímpia, invalida o versículo que ela falou? Não. A palavra de Deus não depende daquele que está pronunciando. Ela continuará sendo a palavra de Deus. É por isso, irmãos, é por isso que muitas pessoas são salvas no meio da seita. Mas aí o que o Espírito Santo faz? Tira ela de lá, no tempo oportuno. Ele salva pela palavra, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. A palavra ela não se invalida por absolutamente nada. Absolutamente ninguém. A palavra é a palavra, ela é autossuficiente, ela é autoridade bíblica, ela é autoridade de Deus. Isso é lindo demais. Segundo Pedro 1,19, esse texto nós já falamos, mas vamos ler de novo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que um dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se alguém argumentar com você, mas esse negócio é muito negócio de Bíblia, isso aí foi escrito pelos homens, abra esse texto aqui, ó. Mostra esse texto aqui, ó. O fato dela ter sido escrita por homens não invalida a veracidade da Escritura. Até pelo contrário. Imagina se ela fosse escrita por anjo, por espíritos. A gente ia ficar sempre com o pezinho atrás, né? Uai, esse trem aí tá esquisito. Né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. E 1 João 5,9 diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Então, o testemunho de Deus sempre será maior que o dos homens, que é a própria palavra de Deus. 5. Vamos prosseguir, irmãos. Nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da Igreja de Deus a um alto e reverente apreço pelas Escrituras. E a sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina. A majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho da salvação para o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. O que esse texto lindo e difícil quer dizer? Você pode achar muito bonito uma pregação, a exposição de um texto bíblico, a explicação de alguma coisa na palavra. A igreja, ela pode ser uma igreja que expõe bem a Bíblia, que cita bem a Bíblia, que aplica bem a Bíblia. Porém, portanto, contudo e no entanto, é uma ação do Espírito Santo
que dá sentido e convence você. Isso não é maravilhoso? Isso não é lindo? Então Deus não apenas nos deu esse documento incrível, único, infalível, suficiente, mas Ele também derrama o seu Espírito Santo, trazendo luz, clareando. Não sei se os irmãos se lembram, quando o Senhor Jesus é assunto, antes de ser assunto aos céus, a palavra fala que Ele soprou o Espírito Santo nos apóstolos, nos discípulos, para que eles compreendessem as Escrituras. Isso quer dizer que não basta apenas estudar a Bíblia. Estudar é importantíssimo, mas você precisa do Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Vamos ver mais. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. É algo tremendo na vida da igreja. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Os irmãos perceberam? O Espírito Santo vai se dar a conhecer aquilo que já foi dado. Ele fará lembrar o que vos tenho ensinado. O Espírito Santo aponta para Jesus Cristo. Ele nos faz entender as Escrituras. Esse é o glorioso e maravilhoso Espírito de Deus. 1 João 2. Olha esse texto, irmãos. E vós, aqui está falando com a igreja. João está escrevendo para a sua igreja. Possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque a mentira alguma procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuro enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. João escreveu para a igreja dele, ele pastoreava. Os irmãos perceberam a preocupação de João? Permaneçam no que vocês aprenderam. Não inventa moda, não. Não vai atrás de novidade, não. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês não precisam ficar andando atrás de profetada, de revelagem, de conversa fiada, de papo furado, de gente que se diz apóstolo. Fica com a palavra. Fica com a verdade. É segurança para vocês. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra. Isso aqui eu preciso explicar, especialmente para os nossos amados irmãos que de lá vieram. Isso eu tenho que explicar. É importante. Porque parece que nós estamos falando de algo que aprendemos e dissemos que é errado. Sim ou não? Não confundam revelação da palavra com iluminação da palavra. São coisas totalmente diferentes. Quando eu falo que a palavra tem que ser revelada, eu estou dizendo que o que está escrito aqui não é o que realmente está, que Deus quer falar. É algo que está além do que está escrito. Está não na cabeça de qualquer pessoa.
O que nós estamos falando e cremos é que precisamos de uma iluminação. Imagine que nós estamos num escuro total. Você não está vendo nada. E esse objeto está aqui, ó. Está extremamente escuro. Está vendo absolutamente nada diante de você. E você tem uma informação de que esse objeto, você precisa pegá-lo. Você sai tateando, palpando, você chega no objeto. Você pega o objeto e passa a mão nele, e fala, parece um controle remoto, parece não sei, eu acho que é um controle remoto. Você está com ele na mão. Mas aí você acende a luz. O objeto que você pegou não mudou, é o mesmo objeto. Só que agora você consegue vê-lo com nitidez. Você consegue falar das características. Ficou claro para você a cor, o formato, tudo certinho, a funcionalidade, a marca, para que ele serve. A ação do Espírito Santo na palavra é a mesma coisa. A palavra é a mesma. O que está escrito aqui é o que está escrito aqui, ponto final. Agora, a aplicação daquilo para a minha vida, para a nossa vida, é que começa a fazer mais sentido quando o Espírito de Deus traz luz sobre aquele texto, sobre aquela palavra. Quantas vezes você já não falou assim, uau, mas eu estava lendo esse texto, eu já li esse texto tantas vezes, mas eu não tinha reparado daquele detalhe. Eu entendi isso aqui de uma outra forma, mas agora, vendo o contexto, observando melhor, orando a Deus, nossa, saltou nos meus olhos. O texto é o mesmo. A interpretação é a mesma. Não mudou nada. Só que o Espírito Santo fez com que aquilo tivesse uma aplicação clara na sua vida. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus, irmãos, para a compreensão da palavra de Deus. João 6,45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Lindo, né, irmãos? Que texto bonito. 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entendem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Olha que lindo isso aqui, o final, irmãos. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, a fim de quê? Compreendermos as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus. E que, olha lá, irmãos, há algumas circunstâncias quanto ao culto a Deus e ao governo da igreja comuns à ações e sociedades humanas, os quais devem ser ordenados pela luz da natureza e da prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra que devem ser observadas. Que é isso? A Bíblia contém todas as orientações para o culto, como as mulheres devem se proceder na igreja, os jovens, como deve ser o trabalho dos presbíteros, como deve ser o louvor, como deve ser a pregação. A Bíblia é a nossa fonte. Nós podemos ter ideias incríveis e até funcionais, mas se elas não estiverem na Bíblia, infelizmente não vai dar para aplicar, irmão. Desculpa. Então, vejam só. Eu tenho um texto aqui que está em 1 Coríntios 14. Ele é um pouco grande, mas é importante para os irmãos acompanhar. Acompanhem comigo. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina. Este traz revelação. Olha, tem doutrina que traz revelação. Aquele, outra língua.
E ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui eu quero só dar uma pausa. Sei que vocês estão doidos para eu falar sobre isso, só que eu não vou falar hoje. Mas olha, o que eu quero olhar para esse texto é que o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele fala que o Espírito de Deus é o que se move, é o que dá vida, é o que traz luz, ele está dizendo, olha, vocês têm que ter ordem. As coisas do culto podem acontecer de qualquer jeito, não. Vejam que ele está organizando a casa. Olha lá. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essencialmente, esse texto eu trouxe para falar disso aqui. Ó. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É uma ordenança bíblica. 7º ponto. Nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras nas Escrituras. Nem igualmente clara a todos. Isso é importante. Não tem textos difíceis, irmão. Não tem, às vezes, uns textos que você olha assim e fala, isso aqui eu vou ter que perguntar para o pastor. Isso aqui não entendi, não. Isso está esquisito. Isso aqui, gente do céu. Não, deu um nó. Eu não vou nem ler mais. Pronto. Eu vou perguntar ao pastor, depois eu volto a ler. Realmente, há textos na Bíblia que são difíceis. E a própria Bíblia diz isso. Olha lá. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumo fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Quem escreveu isso que foi Pedro. Sabe de quem que ele está falando? Das cartas de Paulo. O Pedro, o apóstolo, achava alguns pontos que Paulo escrevia difícil de entender. Olha, se Pedro achava, e nós então, hein? Se Pedro, que era cheio do poder do Espírito Santo, nós então, hein? Hã? Então, irmãos, há pontos difíceis de entender na Escritura, sim. Ainda assim, olha lá, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente propostas e desveladas que algum ou outro lugar da Escritura, de forma que não apenas os doutos, mas os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão. O que a confissão está dizendo? Embora tenha textos difíceis, aquilo que é essencialmente necessário está muito claro nas Escrituras. Não tem nem que discutir. Por exemplo, sobre a salvação. Por exemplo, vocês irmãos querem ver um exemplo? Jesus vai voltar antes, durante ou depois da grande tribulação? Vai ter milênio? Ou Jesus vai voltar e depois vai vir um juízo final? Quem são as duas testemunhas? E os 144 mil homens? Quem são? É difícil, não é? Mas tem uma coisa que não é difícil de entender. É que Jesus vai voltar. E que você precisa se preparar. Isso está muito claro, não está, irmãos?
Hã? E o que é o mais importante? Saber que ele vai voltar e que eu preciso me preparar? Ou ficar tentando desvendar o que é as 144 mil homens? O que é mais importante? Saber que Jesus Cristo virá e que eu preciso me preparar. Está claro nas Escrituras, todo mundo concorda com isso. Amém? Hoje eu estou só apimentando, né? Depois a gente fala dessas coisas, não tem problema não. E desveladas em algum outro lugar da Escritura, de forma que não apenas os doutos, os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar a suficiente compreensão delas. Olha lá, Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Por que esse tópico é importante? O argumento da Igreja Católica Apostólica Romana para ter guardado a Bíblia durante 1.200 anos foi dizer que a Bíblia é complexa demais para pessoas simples como nós. E que até mesmo um padre tem dificuldades, que somente aqueles que têm doutorado em teologia poderiam ter acesso aos escritos do Novo Testamento. Quem concorda com essa afirmação, levante a mão. Meu Deus. Eu vou ler de novo o texto, porque acho que alguns não prestaram atenção. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Em linhas gerais, irmãos, a palavra de Deus é simples. Ela tem algumas coisas difíceis. E Deus fez isso de propósito. 8. O Antigo Testamento, em hebraico, que era a língua nativa do povo do passado, e no Novo Testamento foi escrito no grego, que na época em que foi escrito era mais comumente conhecido entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos. O que está dizendo aqui é que Deus não apenas inspirou, mas também conservou a palavra de Deus para chegar a nós. São, por isso, autênticos. Assim, em todas as controvérsias sobre a religião, a igreja deve apelar para eles. Sabe um detalhe curioso, irmãos? Olha aqui. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Olha aqui. E o Novo, em grego. Essas línguas são dificílimas de aprender. São dificílimas. Só que tem um detalhe. A Bíblia foi traduzida para o latim, que a religião entendia que tinha que ser no latim. O latim é uma língua morta. Está morta, morreu. Não tem nenhuma nação que fala latim. Mas o hebraico e o grego está vivinho da Silva. De modo que qualquer um que quiser estudar a Bíblia nos originais hebraico e grego, poderá fazê-lo. Detalhe, hein? Hã? Não, nós podemos ter acesso a ela comprando. Lá em Roma também tem. Lá em Roma também tem, mas nós podemos ter acesso aos originais. Depois, se os irmãos quiserem saber mais sobre isso, nós vamos falar. Agora aqui, ó. Mas porque estas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direto interesse nas Escrituras, e é ordenado no temor de Deus a tê-las e a examiná-las. Portanto, elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo onde chegar, para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável e pela paciência e consolação das Escrituras possam ter esperança. Sobre isso, irmãos, nós temos traduções às vezes diferentes. Já falei aqui que a gente usa a RA, Revista e Atualizada. Tá? Essas traduções não mudam o sentido. São apenas palavras sinônimas que às vezes se aplicam melhor à nossa realidade. Tá? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Olha o que o texto bíblico fala. São as Escrituras que testificam de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, desculpem, eu só tenho mais 2 tópicos, eu vou ser bem rápido, porque já deu 10 horas, mas eu tenho que concluir esse ensino, tá bom?
A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Guardem bem isso, irmãos. Isso é uma regra hermenêutica. O que é isso, Paulinho? Quer dizer que textos mais fáceis explicam textos mais difíceis. Quando alguém vier para você com um texto difícil na palavra de Deus, e ficar, não, porque isso aqui é tipo disso, que é tipo daquilo, aí se pergunta, mas como assim, meu irmão? O Senhor me revelou, sai fora, bloqueia, pula da carroça. Se ele não usar textos mais fáceis para explicar aquele texto, usando a própria Bíblia, sai fora. E, portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer escritura, que não é múltiplo, mas é único, querido, presta atenção. Tudo que está escrito na Bíblia só tem um significado. Só tem um. Pode ter várias aplicações, mas o significado é um só. Não tem esse negócio de, essa revelação que o senhor alcançou aí é poderosa, e eu alcancei foi outra, não foi tão profundo igual a sua. Isso aí é boa. Não tem isso, irmão, não existe. Deus não é Deus de confusão. Todo texto bíblico só quer dizer uma única coisa. Ele pode ser aplicado em diversas situações, porque a palavra é viva, mas o texto só quer dizer uma única coisa. É isso que nós cremos. Esse pode ser investigado por meio de outros textos que expressem mais claramente. Olha isso aqui, nós já lemos. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia escrita provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada à vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por último, esse é o último. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens, espíritos particulares, devem ser examinados, em cuja sentença devemos nos firmar. Não pode ser outro, senão as sagradas escrituras anunciadas pelo Espírito. No que as escrituras assim anunciam, nossa fé é finalmente decidida. O que isso quer dizer? Que as escrituras é o supremo juiz de todo e qualquer ensino e doutrina. Isso que você está falando para mim é muito bonito. Onde está na palavra? Não está na Bíblia. Isso aí o Senhor me mostrou. Sai fora. Não quero nem que você continue. E se continuar, perde a amizade. É isso. Simples assim. As escrituras é o que nivela. É a nossa base. É a palavra. Nós estamos seguros na palavra. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Sabe por que muitos crentes têm errado? Por que muitos crentes têm caído? Porque não conhecem a palavra. E não só não conhecem a palavra, mas não tem nada do Espírito Santo, que é o poder de Deus. Por último, havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. O que Paulo usou para persuadi-los? Tanto a lei de Moisés, como pelos profetas. Irmãos, Paulo era um homem muito estudado. Paulo era um filósofo. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem que tinha um poliglota, um cara totalmente bem preparado. Mas quando o assunto era a pregação do evangelho, o que ele usava? Aqui, ó. Procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Ele usava a palavra. Com isso eu termino a minha aula, meus queridos irmãos, e quero dizer para vocês que a primeira coisa que nós temos que sair daqui hoje, compreendendo, é que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Nós não vamos aceitar nada além da palavra de Deus.
Ela é única, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a nossa maior e única autoridade de revelação de Deus. E nós vimos isso em diversos textos. Vocês viram que eu nem fiquei assim, trazendo muita explicação dos textos, porque os textos falam por si. Os textos falam por eles mesmos. E quero finalizar dizendo uma coisa importante. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Prestem muita atenção. O maior motivo de vocês, aqueles que ainda não são membros, serem aclamados membros dessa congregação, não é porque gostam de mim, ou porque gostam do pastor Lucas, ou porque gostam muito da esposa do pastor, ou porque tem muita amizade com a irmã do grupo de louvor, ou porque a igreja faz boas confraternizações, ou porque tem um bom café da manhã de domingo, ou porque os louvores são bonitos. Não façam isso. Você quer ser membro desta igreja? Quer fazer parte? Você quer servir? Você quer fazer parte do hall de membros? Faça isso porque você quer a palavra de Deus, custe o que custar. Mais nada. Se você estiver firmado na palavra, o teto pode cair na sua cabeça. Você vai se manter de pé. Amém?